Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez. Muito bom receber vocês para mais essa noite de autoconhecimento, mais essa noite de reflexão, mais essa noite de percepção, mais essa noite de relação, mais essa noite de afetar e ser afetado, como dissemos ontem na live de ontem, né? O assunto de hoje então vai ser meditação e foco. Obrigado pela presença, obrigado pela presença. Obrigado, obrigado. Então a gente vem falando aqui através desses dias, dessas noites, sobre a área do conhecimento humano, envolvendo o físico, envolvendo a mente, envolvendo o comportamento, né? Falamos esses dias sobre ansiedade, né? Sobre como superar a ansiedade, ou como entender a ansiedade, né? E colocamos essas informações agora nesse período que a gente está vivendo da pandemia, em que muitas emoções nossas, inclusive e principalmente a ansiedade, aumentam bastante em decorrência das questões que a gente não tem controle. Né? Basicamente isso, porque aquilo que a gente tem controle normalmente na vida da gente, a gente costuma não sofrer tanto, né? Ou a gente consegue refletir, consegue mudar caminhos, ou consegue não fazer nada, se for o caso, né? Por quê? Porque está um pouco mais dentro daquilo que a gente chama de zona de conforto, né? Mas o que a gente está passando agora nos tira totalmente da zona de conforto, né? Ou seja, não sabemos o futuro, não sabemos como nós vamos nos sentir amanhã, não sabemos se teremos emprego amanhã, né? Como é que vai ser? Então, uma série de questões que ficam na mente da gente e que contribui para que a ansiedade nesse momento agora seja bastante acentuada, né? E mais do que nunca, né, isso é importante, né, a gente pensar, mais do que nunca os conceitos orientais envolvendo a meditação e como consequência da meditação o foco torna-se importante, porque se a gente não tem controle sobre muitas coisas da vida da gente, principalmente o que está fora da vida da gente, a gente na verdade não tem quase controle, não é? A meditação vai vir como um conforto para a gente, no sentido de que você se compreende melhor, né? Entra em contato consigo, se compreende melhor como pessoa, compreende que existem forças fora de nós que atuam com uma série de leis, não é? E que vão atuar e que sempre atuaram ao longo dos séculos, cujo controle não está sob o nosso poder. Enfim. Então eu vejo a meditação como um remédio para esse momento agora. Agora, o que é meditação? Assim como eu disse naquela live de 2 dias atrás sobre o yoga, né? E que há muito pouca informação mais, digamos assim, efetiva ou mais, talvez, científica, correta sobre o yoga, né? E muitas vezes muitas pessoas deixam de praticar o yoga porque acham que não vão conseguir. Falamos sobre isso aquele dia. Assim acontece também com a meditação. Meditação também é uma prática que é pouco entendida pelo ocidental. Principalmente porque a gente não entende muito bem o conceito de mente, né? Para o ocidental, o conceito de mente envolve cognição, pensamento, a lógica, cálculo, que mais? Imaginação. Esses aspectos que estão muito mais ligados a uma capacidade que o cérebro tem de produzir essas informações, né? Isso foi acontecendo ao longo da evolução, como dissemos na live de ontem, né? O cérebro foi se desenvolvendo à medida que as habilidades cognitivas, as habilidades de comunicação foram se desenvolvendo, né?
Então, a nossa mente ocidental entende a mente como pensamento, e não como a mente não é pensamento. A mente é muito mais do que o pensamento. O pensamento é uma vibração produzida pelo cérebro, né? Em que a gente cria uma identificação com esses pensamentos e a gente acaba acreditando que somos o pensamento. E isso é um grande equívoco e um grande problema. Por exemplo, se você tem pensamentos ansiosos, você vai acreditar que você é ansioso. Se você tem pensamentos de medo, você vai acreditar que você é uma pessoa medrosa. Se você tem pensamentos de timidez, você vai pensar que você é uma pessoa tímida. Se você tem pensamentos de fracasso, você vai pensar que você é uma pessoa fracassada. Ou seja, o nosso eu, o nosso ser superior, a nossa alma, acaba se envolvendo com esse pensamento e a gente acha que a gente é esse pensamento. Então imagina que se você puder conectar uma força que tem dentro de você, que está por trás desses pensamentos, e você perceber que você é muito mais ou muito maior do que esse pensamento, que você conecta com uma força da criação em si, uma força que a gente poderia chamar de pai, uma força criadora, e você percebe que você tem essa força dentro de você. Então, o conceito de mente está muito mais ligado a essa capacidade de conectar com algo que está além ou por trás dos pensamentos. Só que como nós estamos envolvidos o tempo todo com pensamentos, na maioria das vezes maçantes e quase que intermitentes, não é? E mesmo quando a gente vai dormir, os pensamentos estão lá, o cérebro está trabalhando. Por isso que a gente acorda e acorda com os mesmos problemas do dia anterior, não é? Ninguém resolve problemas ao dormir. Você descansa um pouco mais, né? Você recupera algum cansaço, algum problema físico, fisiológico. A noite é feita para isso, né? Mas você não acorda melhor, ou seja, com mais consciência, com mais inteligência, com mais percepção, com mais espiritualidade. Não, porque o cérebro está o tempo todo trabalhando. Então, a meditação e o foco andam de mãos dadas, né? Aí eu digo para vocês uma coisa bastante interessante. Vocês já têm essa qualidade como herdada do Pai Criador. Ou seja, quando nós nascemos com essas capacidades que eu vou falar para vocês e com essas capacidades que eu venho falando para vocês nas lives anteriores, todas. Como a gente pode tirar essa conclusão? Observe as crianças. Eu tenho um sobrinho, né, do meu irmão mais novo, que chama-se Miguel, que está com 1 ano e 3 anos. Então, quando eu vou lá visitá-lo, eu fico observando a atitude dele, né? E eu vejo que é uma criança que tem muita concentração, que tem muito foco, que tem muita presença de momento, né? Que tem muita atenção presente, que tem muita curiosidade, né? E que tem muita determinação, porque ele, quando estava ali tentando andar, ele tentava andar, de repente caía, aí levantava e chorava, e depois parava de chorar e continuava andando até conseguir andar. E assim, esse ímpeto de cair e levantar, esse foco, essa concentração. Experimenta dar um brinquedo para uma criança nessa idade para você ver a capacidade de foco e concentração que a criança tem, né? Observa ela quando está deitada, olhando alguma coisa assim no teto, ou brincando com alguma coisa, que capacidade, que relaxamento que ela tem. Ou seja, observa a respiração dessa criança, como ela está ali bem nítida, bem clara no abdômen. Diferente da respiração do adulto, né, que fica aqui em cima, curta, ansiosa, né? Então veja as capacidades que uma criança tem e veja que a gente é isso. Aí eu pergunto para vocês, por que então que a gente perde essas capacidades? Ou seja, por que a gente vai crescendo e a gente perde a concentração, perde o foco, perde a saúde, perde a capacidade de aprender e vai perdendo as capacidades de confiar e cair e levantar? O que acontece com a gente? Né? Então eu vejo que esses conceitos orientais, onde a meditação está inserida, vai servir para a gente ver com os olhos daqui, não com esses olhos, porque esses olhos só olham para fora, né?
mas com esses olhos aqui, ver que a gente tem essas capacidades dentro de nós e mesmo que tenhamos perdido totalmente ou parcialmente, a gente consegue recuperá-las, porque elas são capacidades inatas no ser humano. Porque eu duvido que Deus colocaria alguém nesse plano sem dar as capacidades inatas para ele. Se a gente é filho de Deus, você tem as capacidades, a gente nasce com essas capacidades, né? Então, se a gente perdeu, o ideal é que a gente possa resgatar. E eu vejo tanto o yoga quanto a meditação como treinamentos para que a gente adquira essas capacidades. A própria palavra meditação vem de mente, né? Como se fosse fazer, vamos dizer assim, um exercício para a mente. É um exercício constante. E assim como para desenvolver uma musculatura do bíceps razoável, que você queira ali grande, você precisa ir treinar sempre, sem parar, sempre fazer o treinamento para chegar ali no volume que você deseja, né? Através daquele niyama, né? Que representa disciplina, que é importante. O desenvolvimento da mente também precisa ser treinado. Por quê? Porque a mente está tão acostumada a fazer coisas habituais, né? Rotineiras e automáticas, que para reverter esse quadro é preciso muito treinamento, muita observação. E esse treinamento começa geralmente com uma observação mesmo. Então vamos fazer um exercício agora muito rápido, que eu quero que vocês fechem os olhos. Fechem os olhos, tenta deixar a coluna assim bem retinha, fecha os olhos e preste atenção na sua postura agora. Então quando você fecha esses olhos externos dos 5 sentidos, você abre o olho do 6º sentido, que é chamado terceiro olho, que é esse olho que está no meio da nossa testa. Ou seja, é a nossa visão interior. Então preste atenção como está o seu corpo agora, mas sem julgamento algum. Não julgue, não critique, não diga que está certo ou que está errado, que gosta de si ou que não gosta de si, que está perdendo tempo ou não. Simplesmente observe e veja que você tem um corpo de luz, um corpo de vibração. Observe agora, nesse momento, os seus pensamentos. E perceba que se você consegue sentir o seu corpo, ou perceber o seu corpo, significa que você não é o seu corpo. Porque se você fosse o próprio corpo, você não conseguiria. Você está fora dele e consegue perceber o corpo. E também, se você consegue perceber os pensamentos que estão cruzando aí na tua mente, significa que você não é esses pensamentos. Porque se você fosse, você não conseguiria ver a si mesmo. Então, quem é esse ser que está vendo tanto o corpo, como está vendo os pensamentos? Entre em contato com esse ser. E agora respire tranquilamente, suavemente, e veja esse ar que está entrando dentro de você, entrando e saindo. E toda vez que a sua mente correr para algum pensamento, traga ela de volta, sem brigar, e deixa ela ali percebendo somente a respiração. Isso, ok, muito bem, pode abrir os olhos, muito bem. Então essa foi uma pequena prática meditativa, onde você foi conduzido a estar em contato com o seu interior. E ali, eu já ouvi pessoas que disseram assim, eu parei de fazer meditação porque quando eu fechei os olhos e comecei a meditar, eu percebi que a minha mente estava agitada demais. Eu não conseguia parar a minha mente. Então quer dizer que para mim não serve meditação, né? Isso é um equívoco e uma falta de informação, porque, em primeiro lugar, o que aconteceu é que você percebeu que a sua mente é agitada. Porque, claro, se você estiver voltado sempre para o exterior, você não percebe a condição real da tua mente, né? Você está muito distraído, né?
Mas quando você presta atenção, você consegue perceber o quanto de pensamentos estão lá, o quanto de perturbações, o quanto de agitação tem ali. E aí você acaba se assustando com tudo isso, né? Mas isso faz parte do processo. É claro que com o tempo, esses pensamentos cruzados ali, eles vão diminuindo aos poucos, né? E à medida que esses pensamentos que na filosofia do yoga são chamados de vrits, né? São interferências ou modificações, à medida que eles vão diminuindo, você vai sentindo o que é realmente o estado meditativo. E à medida que você treina isso, faz isso constantemente, a ideia é que esses espaços entre os pensamentos que cruzam ali dentro da tua mente vai aumentando. Ou seja, você consegue ter a sua mente colocada em espaços onde não há esses cruzamentos de pensamentos. E aí o que acontece quando a sua mente está nesses espaços? É onde você sai da sua zona de conforto. Ou seja, você entrou no novo. Se colocou de corpo e alma num espaço que você não conhecia. E a gente sempre tem que ter em mente que a gente é influenciado por duas grandes forças, o céu e a terra. Sendo que o céu é o espaço e a terra é o agregamento, né, a força sólida, a manifestação. E a gente normalmente vive dentro somente da manifestação e esquece o espaço. E ao esquecer o espaço, a gente fica distante da nossa divindade e fica para o materialismo, ou seja, só para aquilo que a gente consegue tocar, ver, sentir. E aí, se esse materialismo, se essa vida é dura, pesada, negativa, cruel, violenta, ou seja lá o que for, a gente acaba acreditando ou vivenciando essas tendências, ao invés de vivenciar também as forças celestiais, né, espirituais. Então a meditação vai nos levar num caminho onde a gente percebe que a gente tem muito mais possibilidades e capacidades do que aquelas que a gente vê no dia a dia, né? Então a gente pode pensar em duas condições que o ser humano tem a tendência. Depois que ele passa por essa fase de criança, e a criança ela é um espírito puro, como eu já disse, né, tem todas essas capacidades que a gente deveria manter. Quando a gente passa por essas fases, a gente vai adquirindo duas tendências. Uma delas é acumular informações. Ou seja, a gente olha, capta pelos 5 sentidos as informações de fora, vai processando aquilo, passa por experiências, vivencia aquelas experiências emocionalmente, sejam boas ou ruins, acumula informações, memórias sobre aquelas experiências. A gente entra em escolas, aprende, pega informações, acumula informações, entra na faculdade, mais informações, entra na pós, mais informações, da cultura, informações da política, informações da religião, informações de tudo isso e vai colocando lá dentro, no HD, no nosso HD, né? Essa é uma tendência. E a outra tendência é estarmos sempre voltados para o exterior. Então essas são as duas questões que o ser humano vai, aos poucos, adquirindo. Acúmulo de informações e o voltar para o exterior sempre, vivendo ali a luta e a fuga do estresse do dia a dia, né? E o nosso cérebro, as células cerebrais, o tempo todo tem células morrendo e células nascendo, células morrendo e células nascendo. O universo e o planeta Terra, ou seja, essas duas grandes forças que são responsáveis pela criação, elas estão em constante movimento. Ou seja, tudo se transforma. Mesmo uma árvore que você vê, que você possa ver ali todos os dias e acha que é algo estático, essa árvore está se transformando por dentro, pelas folhas, pelos frutos que caem, pelo vento que movimenta, pelas raízes que crescem um pouco mais, uma parte que morre, outra parte que nasce. As águas, né, tudo está se transformando. E o ser humano é o único ser da natureza que contraria essa tendência dentro de si. Ou seja, a gente se fecha, a gente não se transforma, a gente não se recicla, não se reprocessa, ou seja, não joga fora aquilo que já não presta mais para adquirir um novo. Pelo contrário, a gente vai acumulando, acumulando, acumulando. E chega uma hora que não há mais espaços aí dentro onde você possa se situar. É como se a gente estivesse pegando
um monte de papel, madeira, lixo, móveis, excesso de móveis, excesso de comida, enchendo a sua casa ao máximo, enche toda a sua casa. Aí vai chegar uma hora que você não vai ter espaço para andar ali dentro. Não vai conseguir se situar mais ali e vai começar a sentir como sufocados, né? Sufocados, apreensivos. Então o que a gente precisa fazer? Tirar, colocar para fora, meter tudo isso num caminhão, numa Kombi, num caminhão, coloca lá e vai, tira da tua casa, esvazie, venda, joga fora, doe, tira tudo isso e deixa aquela casa vazia, limpa, para você poder... Respira fundo junto comigo. Respira. Solta. Para você respirar o novo. Acontece que a gente adquiriu uma série de crenças em que a gente tem medo do espaço vazio. Vocês já escutaram uma frase que diz assim: cabeça vazia, espaço para o diabo? Já escutaram isso? Né? Cabeça vazia, que não pensa, espaço para o diabo. É uma frase forte, né? Quem já não ouviu isso? E provavelmente a gente já ouviu isso quando criança. Então, ao ouvir isso, o que nossas células vão fazer para se proteger do diabo? Encher de informação. Encher de coisa. Por quê? Porque se a sua cabeça estiver vazia, o diabo vai entrar. Não é? É lógico esse pensamento. Então, como que eu vou meditar? Como que eu vou ficar ali em paz, esvaziando a minha mente, presente no momento, se ao esvaziar a minha mente o diabo vai entrar? Claro que não. Entende? Então a gente precisa mudar o nosso mindset, né? A nossa mente, porque é ela que acredita na impossibilidade. É ela que acredita na doença. É ela que acredita que não pode. É ela que acredita que você vai passando os anos e vai ficando doente. É ela que acredita que você não pode se expressar, mostrar as suas emoções, porque é feio, porque é frágil, te torna fraco, as pessoas vão aproveitar de você. É ela que acredita que você tem que comer isso ou aquilo, porque a sociedade diz que você tem que comer isso ou aquilo. Entende? Então é a mente que é a intermediária, como a gente já disse em outra live. A mente que não é o pensamento, né, desvincule pensamento de mente, é a mente que é intermediária entre o espírito e entre a manifestação, ou seja, o corpo. E a qualidade do corpo, da manifestação, vai depender da qualidade da mente, entende? Do conteúdo que está ali, das crenças e tudo mais. Então, assim como você pega um computador e faz uma limpeza do HD, ou seja, limpa lá tudo que tem ali no computador que você puder limpar, e ao fazer isso você percebe que o computador se torna mais rápido, não é? O processador dele se torna mais rápido. É claro que a comparação entre o cérebro e o computador não é o ideal, porque o cérebro é muito mais poderoso do que um computador, do que o melhor computador do mundo. Mas o princípio é o mesmo. Ou seja, quando você consegue esvaziar a tua mente de excessos que a gente tende a acumular, o seu processador vai ficar muito mais rápido. O que eu quero dizer com processador? A sua agilidade física, a agilidade dos intestinos, a agilidade da articulação das palavras, a agilidade do processamento de memórias, do acesso de informações e a comunicação, o processamento dos 5 sentidos que olha tudo à volta, que percebe, que sente, que toca, que ama. A velocidade do processamento de ver que você é amor e pode trocar esse amor com as pessoas. A velocidade do seu reflexo e coordenação motora. A agilidade e elasticidade dos ossos. A mobilidade, a capacidade, o processamento do corpo processar o que deve ficar nele, do que tem que sair. Entende? Então é isso que acontece quando você tira aquilo que está obstruindo.
E é isso que vai fazer com que o seu foco aumente. Porque se você tira os cruzamentos que desviam a sua atenção, ou pelo menos você reduz isso, você consegue se concentrar naquilo que você está fazendo por muito mais tempo. Você consegue estar presente naquilo que você faz por muito mais tempo. E isso é altamente satisfatório. Entende? Então eu quero mostrar para vocês agora algumas pesquisas que uma pesquisadora fez para entender qual é a influência do pensamento, né, do nosso mindset, ou seja, como a nossa mente, a nossa crença interfere nas respostas do corpo. E a gente quase não percebe isso. Claro, percebe. O que eu estou falando para vocês aqui não é muito novidade. Se a gente nasceu com isso e a gente tem essas experiências também no dia a dia, quando você come uma comida pesada, você sente que o corpo fica pesado. Quando você bebe alguma coisa a mais, o seu corpo vai acusar aquele mal-estar. Quando você briga com uma pessoa, aquele efeito da briga, você vai sentir que não foi tão bom. Você vai se arrepender, vai ficar mal. Ou se não se arrepender, talvez fique com mais raiva ainda, mas você sente que não foi bom, você preferia ter tido um relacionamento melhor do que ter brigado. Né? Então a gente sabe que não, essas coisas não são legais, não é? na nossa vida. Então essas pesquisas mostram uma coisa que já se sabia há milênios: a influência da mente sobre o nosso corpo. Mas olha que interessante as pesquisas que essa é a doutora Alia Krum, o nome dela, que ela fez. Ela pegou 2 grupos de pacientes que estavam fazendo uma cirurgia torácica, uma cirurgia bem grande torácica, que após a cirurgia ser feita, depois de um tempo, eles começavam a sentir muita dor. Então os médicos davam morfina para aliviar a dor. Então qual foi o teste que eles fizeram? Dividiram 2 grupos desses pacientes, e um dos grupos eles colocaram a aplicação da morfina e deixou lá o paciente com a aplicação da morfina sozinho. Ou os pacientes sozinhos com essa aplicação da morfina. E o outro grupo tinha um médico do lado desse paciente aplicando a morfina nele. Ou seja, ali do lado do médico dizendo: olha, essa morfina eu vou aplicar, você vai ficar muito bem, pode confiar, vai te ajudar a aliviar suas dores, você vai sair dessa. Colocando ali o médico do lado desse grupo. Depois de um tempo, após a aplicação, fizeram a comparação e viram que os pacientes que ficaram sozinhos, com a mesma morfina, a mesma substância química da morfina que alivia a dor, tal, aqueles que não tiveram a presença do médico sentiram muito mais dor do que aqueles que estavam com a companhia do médico. Ou seja, o fato do médico estar ali, a mente daquele paciente era mais positiva e confiante. E o fato da positiva e confiante fazia com que a dor fosse muito mais aliviada. Essa foi uma pesquisa. Olha a outra que ela fez. Essa pesquisadora é uma atleta, né, principalmente ela foi uma atleta que treinava ali 4 horas por dia para manter a forma. Aí uma amiga dela, que era uma neurocientista, que estudava a mente, falou para ela assim: você sabe que isso que você faz é um placebo? Aí ela: como um placebo? Eu treino 4 horas por dia, eu me dedico aqui, eu tenho esse corpo, tenho esse desempenho porque eu faço exercício todos os dias. Aí ela disse: não, você tem esse desenvolvimento todo porque você acredita que tem e que vai ter. Aí ela: gente... Ou seja, tirou ela da zona de conforto, né? Colocou ela numa zona de conflito. Aí agora eu preciso ver se realmente isso é verdade. Aí o que ela fez? Ela foi em hotéis dos Estados Unidos, alguns hotéis, e pegaram algumas camareiras para fazer uma pesquisa. Então ela conversou com as camareiras e perguntou para elas: vocês fazem atividade física? E elas disseram, a maioria disse que não. Né, que não fazia atividade física, porque não tinha tempo, porque não gostava e tal, e tal, e tal. Aí o que ela fez? Ela separou um grupo de camareiras do outro grupo de camareiras. E aí para um dos grupos ela explicou os benefícios daqueles exercícios
que as camareiras faziam, porque é um serviço pesado, né? Limpar o chão, levantar colchão, abaixar, levantar, abaixar para olhar embaixo da cama, subir, pegar movimento de vassoura, movimento de balde. Então elas faziam muitos exercícios que tinham uma queima de caloria grande. Só que a mente delas não tinha essa noção. Ou seja, para elas era só, ai, que serviço pesado, ai, que ruim, mas tem que fazer, né? Ai, dói minhas costas. Enfim, não tinha esse mindset, né? Essa ideia, né? O fato de ter sido colocada essa informação para elas, elas fizeram a comparação depois de um tempo, e essas que receberam essas informações começaram a trabalhar muito melhor, e começaram assim trabalhar pensando em que aquilo realmente era um exercício, começaram inclusive a desenvolver uma musculatura, começaram a trabalhar com mais força física, com mais disposição, e algumas delas até passaram a gostar do trabalho, algo que não acontecia, né? Pelo fato de ter essa informação. E o grupo de controle, o grupo que não teve essa informação, continuou com o mesmo pensamento, com a mesma questão. Então aí é uma outra prova de que uma informação pode mudar tudo no seu corpo, nas suas ações, nas suas habilidades, né? Aí olha uma outra pesquisa que ela fez que é bastante interessante também. Ela pegou algum grupo de pessoas para fazer uma pesquisa, né, e disse que essas pessoas iriam tomar milkshake. E eles iam avaliar, no exame de sangue, no momento em que elas estivessem tomando milkshake, avaliar uma substância que tem no intestino que avisa quando a gente está com fome, essa substância sobe, e quando a gente começa a comer, a substância desce, né, avisando o corpo que o corpo precisa digerir aquilo que está sendo comido, né? Então, elas pegaram aquele grupo de pessoas e eles foram informados que eles iam tomar na primeira semana um milkshake totalmente light, não é? E na outra semana um milkshake completo, totalmente calórico, né? Um bem light, um bem calórico. Então na primeira semana elas foram lá, tomaram o milkshake, foram medidas e tomaram primeiro o milkshake light, né? E aí então aquela substância, aquela enzima que é chamada de grelina, né? É uma substância que o intestino tem. Lembra que o intestino delgado é o cérebro do corpo, como eu já disse. Então o intestino avisa o seu cérebro tudo o que está acontecendo lá dentro, quando tem que comer, quando já está bom de comer. É uma inteligência poderosíssima o intestino. Então, tomaram o milkshake light, observaram lá, a substância começou a cair, né? Como se esperava, é claro. Começou a cair, tomaram o milkshake, mediram lá que realmente cai essa substância, pronto. Aí, na outra semana, vieram novamente e aí tomaram o milkshake, né? E perceberam que o nível de queda dessa grelina foi bem acentuada, né? Foi mais acentuada do que a primeira semana. Tá, por quê? Porque elas tinham a informação de que estariam tomando o milkshake calórico, né? Bom, aí você pode dizer, poxa, mas isso é o normal, né? É o que se esperava. Mas qual que foi o detalhe dessa pesquisa? Nas 2 semanas, as pessoas que participaram tomaram o mesmo milkshake, ou seja, o mesmo milkshake light, né? Só que o fato delas pensarem que aquele milkshake era calórico fez com que o corpo respondesse da forma como se aquilo fosse calórico. Entendeu? Então foi mais uma prova de que a crença, o pensamento que você tem interfere diretamente nas células. E aquele Bruce Lipton, né, que é um pesquisador muito interessante que tem, ele é biólogo, escreveu um livro chamado A Biologia da Crença, é muito interessante, inclusive eu coloquei na bibliografia aí que eu enviei para vocês, esse livro é muito interessante. Ele comprovou que a crença transforma o DNA, ou seja, se você nasce com uma tendência que você pegou dos seus pais, que pegaram dos seus avós, para terem determinadas formas de corpo ou determinadas doenças, você não precisa ficar escravo desse DNA. Ou seja, a sua crença modifica o DNA. É algo que há um tempo atrás não se acreditava ser possível. Então ele provou, né, e mostrou que a crença realmente modifica os padrões das nossas células. E essa pesquisadora também mostrou nessas 3 pesquisas o quanto aquilo que a gente acredita modifica as células. E a meditação é
um exercício que faz com que a gente abra espaços para perceber que crença que eu tenho, que está me limitando, que está me possibilitando uma série de grades na minha frente, e o que eu posso fazer para me libertar dessas crenças e começar a criar uma nova possibilidade na minha vida. A meditação é um exercício que possibilita isso. Porque se a gente viver sempre fora de nós, como a gente vive normalmente, a gente sempre vai ter o reflexo externo como causa dos nossos problemas. Ou seja, a causa do meu problema, do meu fracasso. A minha esposa é a causa do meu problema, o meu marido é a causa do meu problema, o meu filho é a causa do meu problema, o meu trabalho é a causa do meu problema, o fato de eu não ter trabalho é a causa do meu problema. Né? A política ou os políticos são causas do meu sofrimento, o mundo é a causa do meu sofrimento, Deus é causa do meu sofrimento, o diabo é causa do meu sofrimento. Então a gente nunca vai conseguir olhar que as nossas crenças é que geram a nossa manifestação. As nossas crenças são que atraem pessoas, que atraem situações, que atraem circunstâncias que a gente está vivendo nesse momento. Então isso é altamente libertador. Tá bem? Então o que eu queria passar para vocês era isso, sobre a meditação e sobre o foco. E eu queria fazer agora mais um exercício para vocês. Eu queria fazer um exercício aí rapidinho, de poucos minutos. Então vamos fechar os olhos mais uma vez. Observe o seu estado interior. Perceba a sua respiração. E observe que você tem pensamentos, tem crenças aí dentro. E muitos desses pensamentos você não deseja ter. Mas eles estão ali, ou eles aparecem ali. E você jura que é esse pensamento. Tamanho é o envolvimento que você tem com ele. Então agora você vai treinar o desapego, ou seja, você pode perceber o pensamento ali, mas você agora vai soltar esse pensamento. Deixa ele ir embora, ou seja, ele entra pela porta da frente, você abre a porta do fundo. Aceita quando ele chegar. Aceita. Não bloqueie porque ele vai entrar de alguma forma. Aceite que ele está ali, mas ao mesmo tempo solte ele, porque ele não é você. E se você estiver tendo uma sensação agora de mágoa, de tristeza, de raiva, de indignação, de impotência, de ansiedade, qualquer sentimento desse tipo, aceite que ele está ali. Mas perceba que você não é esse sentimento. Ele simplesmente está ali, mas ele pode ir embora. Portanto, dê tchau para esse sentimento. Vai embora. Isso. E entre com a sua mente nos espaços onde não há esses pensamentos e não há estes sentimentos. E agora, nesse espaço, você diga para si mesmo: eu me amo, diga mentalmente, ou se estiver sozinho, se quiser dizer em voz alta, até melhor. Eu me amo, eu posso, eu tenho todas as capacidades que eu preciso para ser feliz, eu tenho todas as capacidades que eu preciso para ser rico, eu tenho todas as capacidades que eu preciso para ser saudável, eu tenho todas as capacidades que eu preciso para ser um grande comunicador ou uma grande comunicadora. Eu tenho a capacidade para ser um ser de luz, um ser espiritual. E é isso que eu sou, é isso que eu quero daqui para frente. Eu acredito que a minha vida é plena. Eu acredito que eu posso. Eu acredito que eu vou sair da dificuldade que eu estou passando. Eu acredito que eu sou um ser de luz, um ser espiritual. Ok, pode abrir os olhos. Muito bem. Então, você é aquilo que você acredita ser. Gente, muito obrigado. E agora eu estou aberto para algumas perguntas que vocês podem fazer agora, tá bem? Talvez eu não consiga ver na sequência todas as perguntas. Eu vou respondendo algumas que eu
ver que vão surgindo aqui. Pelo Facebook eu não consigo responder agora, mas vocês podem me fazer depois, né, nos comentários, que eu faço questão de responder. E por favor, perguntem, né? É importante que vocês perguntem, porque eu não sei tudo, né? E o que eu não souber responder eu vou me informar. E pessoal do Instagram, podem perguntar que eu respondo aqui dentro do que eu souber, eu vou tirar suas dúvidas. Pessoal do Instagram tá me acompanhando? Ah, eu acho que não. Eu acho que não está acompanhando. Pessoal, eu vou encerrar então, porque eu acho que o Instagram travou, tenho impressão. Muito obrigado. Comentem então o vídeo. Um prazer estar com vocês. Namastê. Amanhã temos a live sobre inteligência emocional. Não percam, hein? Esse é um assunto muito interessante que vai fechar tudo aquilo que a gente falou na semana. E breve eu estarei passando para vocês o meu canal do YouTube também, onde vão ter essas informações e muitas outras que eu vou colocar lá. Também vídeos mais curtos e tudo. E também quem pretender fazer aula de yoga online, onde eu ensino todos esses conceitos, me manda aí um pedido que eu passo as informações para vocês, para a gente estar acompanhando aí nas aulas online também de yoga, onde eu ensino também, inclusive a meditação. Muito obrigado, até a próxima.